Já estou quieto. Então, vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, vamos iniciar hoje os nossos estudos. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a assistência e promoção social espírita. Nós já entramos na legislação, né? Vimos toda a legislação de base. Primeiro nós vimos todos os fundamentos doutrinários, filosóficos, né? E das científicos também, né? Que a gente vê, nós vimos essa evolução desse pensamento aí da ciência social. E agora nós estamos assim na letra da lei mesmo, de onde a gente não tem muito para onde correr. E é interessante que o texto hoje do Evangelho é justamente dai a César o que é de César. Ou seja, dar ao mundo o que é do mundo, né? Então, é do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E tem 5, dai a César o que é de César. Então, vamos lá. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado 1 denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus 22, 15 a 22 e Marcos 12, 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele, né, contra Jesus, a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem,
toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, é muito interessante isso aqui, porque essa questão de respeito à autoridade, né, ela é algo muito sério. Tinha um senhor que ele falava, é uma coisa muito importante que eu gravei muito, tem me servido, ele disse que se for uma criança que estiver revestida de autoridade, nós temos que respeitar aquela autoridade, né. Então, todos nós temos deveres, né, para conosco mesmo, para com a nossa família, para com a sociedade, e temos que obedecer às nossas leis, né, as leis do nosso país. Agora mesmo, ontem, se não me engano, ou talvez hoje, foi dado publicidade à reforma tributária, que foi aprovada no nosso Congresso, né. É uma reforma tributária. Tributária significa tributo, pagar imposto, que ela aumenta muito, muito mesmo, né, é a carga tributária em cima da sociedade. Mas foi aprovada. Oi, Ivane, fala. Então, como mineira, eu fiquei muito sentida com o Rodrigo Pacheco, porque não auxilia em nada o brasileiro, não ajuda em nada. Nós já temos uma carga tributária imensa. Minas Gerais tem o ICMS talvez um dos mais altos do Brasil. Muito difícil. Muito Sim, difícil. O nosso Brasil precisa realmente que Ismael, eu sei que ele está, que nós possamos lutar diante de orações para revestir o nosso Brasil e os dirigentes de consciência moral, respeito pelo cidadão. Muito complicado, infelizmente. é verdade. Entretanto, tendo sido aprovada pelo nosso Congresso, um Congresso que foi eleito pelo povo, né, um povo ignorante ainda, que infelizmente, né, por isso que Kardec fala, né, só a educação mudará o mundo, né, só ela mesmo. E então, era isso que os judeus sentiam, essa mesma indignação, você vê que isso é uma coisa antiga, né, essa mesma indignação, né, de pessoa trabalhar e parte do seu suor ter que entregar, sem que aquilo retornasse em benefício necessariamente, né, para aquele que contribuiu para a sociedade. Mas existe aí esse poder coercitivo, né, então, como Jesus sabia que não era a hora dele ainda, né, de criar um grande problema com as autoridades romanas, ele disse dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né, porque, ou seja, aquilo também que o próprio Francisco de Assis vivenciou, que está aí colocado em 3 atitudes, que é pobreza, né, uma atitude de pobreza, são atitudes, não é ser pobre no sentido de falta de dinheiro, somente, né. É uma atitude de pobreza, uma atitude de obediência e uma atitude de castidade. Então essa pobreza vai significar um desapego dos bens materiais, a ponto de que você consiga, inclusive, obedecer a uma autoridade que, às vezes, ela nem é legítima, mas ela está lá, né. Então ela tem um poder de coerção, né, que se chama. Oi, Ivone, pode falar, amor.
Não, desculpa te interromper, Márcia, Não, mas com relação à indignação, eu sou muito indignada com muita coisa. Talvez eu seja até rebelde, mas nos últimos anos, Márcia, eu tomei a indignação como uma filosofia de vida, porque até para você questionar o seu direito, você é contestado. Eu fico indignada com isso. E, seriamente, eu não gostaria de ter a indignação com filosofia de vida, mas é o que eu tenho vivido nos últimos tempos, o que eu tenho observado. Porque existem muitas leis, Márcia, mas quando você vai realmente procurar o direito que lhe cabe, é difícil. Infelizmente, você se depara com pessoas que não deixam você buscar o seu direito. Nós temos deveres e a gente tem corrido muito para tentar cumprir os deveres, mas direitos são poucos, então a indignação bate à porta de todo cidadão. Eu fico sim, muito... é só prece, prece. E acalmar meu coração. Eu preciso que acalme meu coração. Eu sou muito contestadora de certas coisas que não fazem bem ao povo brasileiro. Não é só a minha pessoa, não. Sou muito indignada com falta de saúde, falta de segurança, falta de educação. São os princípios básicos que a gente poderia ter, se talvez tivéssemos um país melhor. Mas nós não somos respeitados no direito que nos assiste, infelizmente. sim. Você tem toda a razão e assim, né, que nós vemos, né, nós temos aí um futuro sombrio, né. O Divaldo comentou com alguém que pelo menos 7 anos nós vamos ter ainda de muita dor, né, muita dificuldade, e nós enfim, o que é que vai, de alguma maneira, nos acalmar, né, se não Deus, e nós pensarmos que nós temos que manter sim a nossa indignação, né, porque senão a gente acaba indo de roldão, né. Mas então, meus irmãos, é é essa sentença aí, né, de pagar esse tributo, que significa ter de respeitar as leis, né, querendo ou não querendo, rindo ou chorando, né. Então, nós vivemos ainda nesse mundo, um mundo que já poderia estar bem melhor mesmo. Eu tenho para mim, por exemplo, o Hermínio Miranda, ele fala no livro, eh Os Cátaros e a Heresia Católica, sabe. Ele fala que o Consolador chegou atrasado 500 anos, que era para ele ter se estabelecido já em 1200, ali junto com os, contemporâneos de Francisco de Assis, que era aquela comunidade de cristãos, os cátaros. Mas, por causa da igreja ter se aliado demais ao poder temporal, né, então não houve espaço, e os cátaros foram então exterminados. Mas o próprio Jesus, quando ele vem, ele diz que ele não iria conseguir implantar o reino ali, porque o que foi que aconteceu, né, o povo que deveria ajudá-lo e reconhecê-lo, não o reconheceu. E até hoje nós ainda temos, né, a gente estava falando sobre isso, essa discussão a respeito de Jesus. Então olha o quanto que essa obra de implantação do reino de Deus está atrasada, né. É muito, né, não é pouco não. E agora, a nós nos cabe o quê, né? Fazer a nossa parte, né, e ir levando. Então, não é fácil, realmente é difícil. Nosso Brasil, ponto de vista legal, né, porque assim, cada pessoa que tem sua profissão, ele é sensível
aquela área, que é a área dele. Por exemplo, uma enfermeira, ela é sensível à área da saúde, o médico também. Quando ele vê, muitas coisas na área médica, nós não percebemos, não temos a percepção, porque não é da nossa profissão, né? Então, na mesma coisa na área jurídica, quem é advogado, né, como eu, sofre muito mais, porque a nossa percepção é maior de o quanto, né, as nossas leis estão sendo, né, rasgadas. E o quanto, não só as leis, porque aí não é nem, por exemplo, você vê uma reforma tributária e aí ela é lei, você tem que cumprir, mas a questão é, quem faz uma análise da evolução, sabe, dos ordenamentos jurídicos, de como que as sociedades devem se regular, nós vemos que é um retrocesso, né, muito claro. E aí, né, o que que nos cabe, né? Então, nesse momento é obedecer e resignar, porque não tem outra coisa para fazer. Então, pedir para a Ivone fazer a nossa oração, tá bom, Ivone? Certo. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Jesus e a Deus a oportunidade de mais um dia alcançado e a oportunidade de estarmos aqui essa noite reunidos para o aprendizado, para a evolução da humanidade, para que possamos aprender o respeito ao próximo, possamos, Senhor Jesus, o Espiritismo não ser submisso a regras impostas pelo homem, quando o homem só vê em leis, os direitos não são respeitados. Querido Ismael, Mestre, querido Jesus, Deus, concedei, Senhor Jesus, paz no mundo, a todas as nações. Acalma, Senhor, os corações aflitos, que nós possamos passar pela dor da doença física e alimentar que a dor é um processo de cura. Dai-nos, Senhor, serenidade para esse momento. Querido Mestre Jesus, agradeço a oportunidade desse estudo e que esse grupo, Senhor Jesus, nesse momento, as pessoas aqui presentes, aqui elas não puderam estar conosco nesse momento, que as vibrações de paz, amor, serenidade, alcancem os lares, filhos, netos, e que possamos, Senhor Jesus, à noite, repousar, fazermos reflexão, que nos foi útil, agradável, e que fizemos de bem ao próximo. Esteja sempre conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Nós estamos estudando, que isso que é o termo mesmo, né? Deixa eu ver se eu aumento assim. Ficou melhor assim para vocês? Para mim ficou. Ô, Márcia, qual o nome desse livro que nós estamos estudando, do assistência social com Jesus? Quem é o Olha, autor? deixa eu te falar uma coisa. Existe, né, um manual que a Federação Espírita Brasileira lançou já no ano 2000 ainda. Depois ele veio sendo modificado e tal, né? Que é o manual do Serviço da Assistência e Promoção Social Espírita. Então, tem esse manual, né? O que nós estamos fazendo aqui é esse manual, ele é vendido pela Federação Espírita Brasileira, sabe? Ele tem essa base doutrinária, né?
e alguma coisa, assim, das legislações. Mas, o que que acontece, né? Ó, Se se alguém A Regina Dias levantou a mão, acho que você não viu. não, eu não estou vendo, porque eu botei a tela inteira. Não, é só para dizer que esse manual agora veio já revisado como Aham. orientação à área da promoção espírita. Isso, ele é um Orientação à área da documento, promoção né, ele espírita. nem é mais manual, né. É. Mas aí, o que que acontece, nós temos ele em PDF, botar ele, né, Regina? A gente Pois é, pode eu imprimo aqui, sabe por quê, Márcia? Porque eu conversei com a doutora Milka a respeito desse estudo que a gente está tendo, né? aham, E aqui está começando a implantar a assistência social na casa espírita. Porque nós temos duas assistentes sociais que são espíritas, e elas aham, estão tendo certa dificuldade. Tudo que é novo, né, Márcia? O sim. pessoal enfrenta uma certa dificuldade. E não tem nada, assim, para a gente ver. Esse manual, esse documento, é bem Aham. interessante, se puder imprimir. O objetivo dele é esse, é dar essa orientação a essa área do centro espírita, né, Eu um posso documento Excelente. postar, nacional. eu posso postar em PDF no grupo inicial, Ivone. Isso, isso. Excelente. Grande, Eu né? vou agradecer. Eu E agradeço essa muito, Regina. então, o manual ele é ótimo, por quê? Porque ele dá toda a base doutrinária também, sabe. E também, que eu vou te passar, Ivone? Eu vou passar o link específico dessa playlist, que é esse nosso estudo, também, porque esse nosso estudo ele tem, vamos dizer assim, né, ele vai além do manual, né, ele tem muitas coisas, muito detalhe que a gente fala também, né, porque o manual, querendo ou não, ele tem que ser um documento mais, né, mais, vamos dizer assim, restrito e tal. Mas aí daí você pode passar esse link também para eles, nós já estamos quase finalizando todos os nossos estudos, né, tá dividido em aulas, Excelente. né. Não, ótimo. Vou Passa agradecer esse muito, viu, Márcia? Isso, aí você passa por WhatsApp o link, aí vai direto lá nesses nossos estudos, desde o 1 até acho que nós estamos no 14. Excelente. Inclusive, eu preciso voltar, né? Começar pelo 1, porque eu peguei na metade do caminho. Então, a vantagem dessa gravação está sendo isso, gente, que eu tô Assim. depois a gente porque quantas vezes, né, muitas vezes nós fizemos esses estudos, sabe, aqui por Rondônia, tendo que viajar, e às vezes a gente tinha que falar rápido, ficava 2 dias numa cidade, né, às vezes viajava para outros estados, o máximo que dava para ficar 2 dias, e aí não dá, por mais é muita coisa. Então, agora a gente conseguiu fazer bem devagar, né, com bastante calma, e dá para voltar, né, o fato de estar gravado, é bom por isso. E aí eu falo: "Então aí pronto, tá resolvido, quando alguém precisar a gente já fala". E aí gente, então, falando em leis, né, falando em regras, falando em obediência. Então, em 2009, o Conselho Nacional, da Assistência Social, estão vendo aqui, né, o Conselho Nacional da Assistência Social, ele aprovou a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Tipificar significa dar tipo, é como se fosse assim, você tem que fazer um bolo, e a receita do bolo é essa daqui, entenderam? Os ingredientes são esses aqui, você vai poder mudar a forma, talvez, que você vai colocar o bolo, se é quadrado, se é redondo, porém, às vezes, nem a forma a gente não pode mexer, por incrível que pareça. Tipificação Nacional do Serviço Socioassistencial. Lembrando, então, que esse serviço que os religiosos sempre prestaram dentro da esfera do direito privado, a partir da Constituição de 1988, né, então olha só, 88, 98, né, 1988, 1998, então 10 anos, 2008, 20 anos, 21 anos depois, nós já tínhamos uma lei orgânica da assistência social, nós já tínhamos
conselhos espalhados pelo Brasil inteiro, né? Conselhos municipais, conselhos estaduais e conselho nacional. E o conselho tendo essa responsabilidade de emitir normas através do quê? De resoluções. Então, o Conselho Nacional da Assistência Social, que é um órgão paritário, paritário significa paridade, metade dos seus componentes é feito de representantes do governo e a outra metade da sociedade civil organizada, certo? E, enfim, né? Então, esse conselho elaborou esse documento e que passou, então, a padronizar esse serviço. Como que tem que ser feito? Tem que ser feito desse jeito, certo? Então, aí ele vai dizendo todos os considerandos, né? Considerando a política nacional, existe uma política nacional de assistência social, né? Existe normas operacionais básicas do Serviço Único da Assistência Social, que é o SUAS, que foi criado também por uma lei, que alterou a Lei Orgânica da Assistência Social. Tudo isso nós já vimos, né? Lembra? A gente viu tudo isso já. E tem também norma operacional básica do serviço, olha, dos recursos humanos do Sistema Único da Assistência Social, né? Então, aí que vai aparecer aquela figura do educador social, né? Tem o assistente social e tem o educador social, certo? O educador social não é uma pessoa que vai ter nível superior. Então, são essas coisas, e ele atua aqui dentro, né? Ele é também um ator, né? Ele atua. E depois, então, também, nessa 6ª Conferência Nacional da Assistência Social, que foi aprovado esse documento aí, que dá essa tipificação e tal, né? Então, olha só, considerando a meta prevista no Plano Decenal da Assistência Social, né? De estabelecer bases de padronização nacional dos serviços e equipamentos físicos do SUAS. Então, aí vai, né? Então, eles aprovaram isso aqui. Então, gente, tá mais do que sacramentado, né? Isso aqui. E eu vou dizer para vocês, é bom que isso exista, sabe? Para o Centro Espírita foi, assim, um período, tem sido, né? De ter que se olhar, ter que rever, ter que se organizar, ter que correr atrás, sabe, de muita coisa, né? E, enfim, muitos serviços que eram feitos de qualquer jeito, o Centro Espírita teve que se ajustar. Então, o que a tipificação vem falar para nós? Depois eu vou colocar essa resolução para vocês também, hoje ainda, tá? Ela no nosso grupo, a Regina vai colocar o documento, né, de orientação ao Centro Espírita na área da assistência social, e eu vou colocar essa resolução, tá? Então, o Conselho Nacional resolve, né, aprovar a tipificação nacional de serviço socioassistencial conforme anexos organizados por níveis de complexidade do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Então, veja, o serviço ele está organizado por níveis, do menos complexo ao mais complexo, certo? Então, por exemplo, nós vamos ter, num primeiro nível, proteção social básica, que já está falando é o básico, proteção social especial de média complexidade e proteção social especial de
alta complexidade. Entenderam? E isso é bom, por quê? Porque nos ajuda a entender muitas vezes que tem serviços que eles são de média ou alta complexidade e que nós, então, centro espírita, não vamos estar equipados para realizar esse serviço, né? Então, muitas vezes a pessoa fala: "Ah, Márcia, nós queremos fazer um trabalho, né, X, assim, né, com tal população, drogadição, por exemplo, né?" Aí eu vou dizer assim: "Isso aí é um serviço de proteção social especial de alta complexidade." Aí tem um monte de norma para ser observada, as normas, por exemplo, de quem são as pessoas que vão trabalhar, o recurso humano que você vai precisar ter, olha lá, né, entendeu? Então não adianta você querer fazer isso. "Ah, mas eu quero trabalhar com drogaditos." Tá, mas você quer, mas você não tem condições. Se você quer tanto, você pode sim aproximar o centro espírita de alguém que faz esse serviço, e você, dentro disso tudo, realizar algum tipo de papel ali, de apoio, né, de apoio. Por exemplo, serviço de abrigamento. Serviço de abrigamento é também uma proteção especial e de alta complexidade. Entenderam? Então, não é? Então vamos lá, ó. O que é que o centro espírita, por tudo que nós já estudamos, não é? Olha, no ano 2000 foi feita a primeira edição e lançado na época era um manual, Manual de Orientação ao Serviço, de Assistência e Promoção Social Espírita, né, do SAPSE, que a gente chamava. Agora é APSE, é a Área da Promoção Social Espírita, mas na época era SAPSE. Então, eu participei ativamente da elaboração desse manual, sabe? E eu vou dizer para vocês que eu gosto muito daquela primeira redação lá. Mas, ainda no ano 2000, veja, não tem tipificação. A tipificação vai aparecer em 2009. Então, nós fomos acompanhando, não tinha política nacional ainda, né? Tudo isso vai aparecendo depois. Então, esse manual, ele foi tendo que ser adaptado, se ajustar. E nas nossas análises, nos nossos estudos, dentro do movimento espírita nacional, né, que a gente andava, eu, a Dulce e mais um grupo da Federação Espírita Brasileira, nós andávamos o Brasil, né, inteiro, orientando o centro espírita, né? E vendo. Então, o que que nós observamos, né? Nós temos no Brasil em torno de quê? 5.000 centros espíritas, se eu não me engano, mais ou menos. Não é? Deve ser mais ou menos isso, o número de centro espírita. E o que que nós observamos? Que 95% dos centros espíritas faz isso aqui, ó. Opa, peraí, eu esqueço que eu botei isso aqui em Word. Ai, meu Deus, eu sempre faço tolice. Peraí. 90% dos centros, 95% do centro espírita no Brasil são centros espíritas simples. Eles fazem serviço de proteção social básica. Entendeu? Isso que o centro espírita faz. Aí, 5% dos centros espíritas, desses 5, nós vamos tirar 3% que talvez faça proteção especial de média complexidade e 2% de alta complexidade. Entenderam? Porque é muito caro fazer esses serviços. E muitas instituições foram pegas, né,
com as exigências da tipificação do serviço, justamente porque elas faziam serviço de alta complexidade, mas trabalhavam dentro ainda daquela visão do direito privado, do jeito que eu achar que é. Eu me lembro que nós fizemos um encontro nacional de assistência social em Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais. Faz muitos anos isso. Foi quando houve o lançamento do livro Conviver para Amar e Servir. Esse é outro livro que eu acho que nós também temos em PDF. Pedir para a Regina, se tiver, para a gente colocar também, né? Foi quando aconteceu esse lançamento. E eu me lembro, esse encontro feito em Minas Gerais, toda a parte do encontro, a parte assim, de exposição, fui eu que fiz, porque era a questão legal, né? Para entendimento dessa questão da legislação e tal. E na época, eu me lembro que o encontro foi sábado e domingo. Na sexta-feira, lá na sede da União Espírita Mineira, teve uma palestra pelo presidente da União Espírita Mineira na época. E ele demonstrou claramente o desconforto, o quanto era desconfortável as instituições espíritas estarem submetidas a tantas normas. E que, enfim, e ele deixou muito claro esse desconforto dele. E aí eu me lembro que eu falei assim, né, durante a minha exposição, gente, nós que trabalhamos na área do direito e que temos uma visão do direito no tempo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês estão desconfortáveis com isso que está aí agora, vocês não têm noção do que virá. Será ainda muito mais confortável. Então, não adianta, nós temos que estudar, nós temos que nos adaptar, não adianta nos rebelarmos. Lembra que eu falei do Francisco, da questão de estarmos em consonância, porque querer fazer o serviço igual o Centro Espírita sempre fez, do seu jeitão, ia chegar um momento que ele não ia mais conseguir fazer nada, né? E realmente é exatamente isso hoje que acontece, e cada vez... Mas isso é o quê? Isso é ruim? Não, isso é bom, porque o objetivo é dar ao serviço uma qualificação, né? Dar qualidade ao serviço. O que acontece é que, evidentemente, o serviço feito pelo Estado, quando é o Estado, o governo, que presta o serviço, vai faltar um componente muito necessário, que somente, ou que supostamente, as instituições religiosas têm ou teriam, que é o componente de fazer o serviço em nome de um ideal, né? Fazer o trabalho por amor, né? Esse é o diferencial do serviço de assistência e promoção social espírita. Esse espírita tem que significar amor, tem que significar caridade em movimento, e não o que nós vamos fazer do jeito que a gente acha que deve ser, igual a gente sempre achou. Não é. É fazer o serviço como está na tipificação. Porém, o como nós vamos fazer, né? Esse como é que vai significar se esse serviço ele é espírita ou não, né? Porque com essa... Quando a sociedade se constrói e coloca para nós, alto e bom tom, que quando nós protegemos a vida de uma pessoa, nós não estamos sendo caridosos, nós estamos cumprindo um dever, porque é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir a sobrevivência, né? E a sobrevivência com dignidade, não é uma sobrevivência qualquer. Portanto, o serviço assistencial, ele
tem que cuidar desse lado da dignidade humana. E assim, por mais que nós venhamos a, vamos dizer assim, a defender o trabalho realizado pelas instituições religiosas, nós temos que fazer uma autocrítica também. Que talvez o nosso trabalho não tenha tido todo o cuidado, né, que os nossos amparados merecem ou mereciam, não é? Muitas vezes, a pessoa ia para o trabalho no centro espírita, então tinha aquela parte que era serviço da sopa, distribuição de roupa, e de uns 20 anos, sei lá quanto, para cá, esse serviço, ele começou a ficar na mão das pessoas mais simples do centro espírita. Os dirigentes começaram a se envolver em altas indagações filosóficas, na doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, científico, e pegava aquele que chegava, estava chegando, muitas vezes ainda sem muito conhecimento, nem tinha certeza se ele queria ser espírita mesmo, e colocava ele na sopa, já coloca lá, mas sem a presença daquela autoridade intelectual e moral, que é aquela pessoa que está capacitada para ter a percepção de tudo, de orientar, sem estudar necessariamente. Então, esse serviço da caridade, entre aspas, aí, que na verdade nada mais é que justiça ainda, dentro da lei de justiça, amor e caridade, a caridade está lá no final, ainda na justiça aqui, essa vivência da justiça dentro do centro espírita, isso foi ficando cada vez mais num canto do centro espírita, né? Num depósito, né? E toda a honra e toda a glória para os grandes oradores, para os estudos sistematizados e tal, e enfim. E eu vi hoje, eu postei no nosso grupo uma fala que eu achei muito interessante do Bacelli, que ele diz, aí de Uberaba, né, Minas Gerais, que ele diz assim: com a desencarnação do Chico, o Chico desencarnou no ano 2000. Mas já quando ele já estava, assim, ainda encarnado, mas já, né, vamos dizer assim, sem aquele vigor, né, o que começou a acontecer, né? O movimento espírita, não foi a doutrina espírita, o movimento espírita foi se afastando do povo. Povo aqui, entendido, gente? Os filhos do Calvário. O pobre, né? Necessitado. E ele fala uma coisa que quem está me acompanhando aqui nos nossos estudos sabe que eu tenho falado e repetido, né? Hoje nós temos visto uma elitização dentro do movimento espírita. Congressos pagos e caros, cursos. Ele diz assim, inclusive, as pessoas te convocam a fazer um investimento e você paga no cartão de crédito. Vem cá, e a pessoa que não pode pagar, como é que fica isso? Ela não vai fazer isso. Então, foi havendo esse distanciamento. E aí, aquilo que é a nossa identidade está em grave perigo. Eu não estou falando isso à toa, não. Sabe? O que nós mais vemos hoje em dia é isso, né? As pessoas trazendo conhecimento espírita de uma forma que não é acessível ao povo, aos pobres, ao filho do Calvário. Ele não tem como acessar por causa da linguagem, porque a ciência não pode ser difícil de ser explicada, né? Vocês não estão entendendo muito bem aí o que é uma resolução, o que é um conselho, o que é uma lei? Então, porque a gente vai vendo que
Não é esse fim de mundo. Bom, então, nessas nossas análises, os centros espíritas, 95%. Então, o que adianta? Eu sempre defendi isso na Federação Espírita Brasileira, nessa área da ápice, junto com a Dulce. Não adianta nós ficarmos explicando e orientando instituições que significam 2% ou 3% dos centros espíritas. Por quê? Porque essas instituições, para que elas possam existir dentro da assistência social, elas têm que ter, no mínimo, elas têm que ter advogado, elas têm que ter um corpo jurídico, elas têm que ter assistente social, elas têm que, vamos dizer assim, elas têm que ter um corpo de recurso humano para aquele propósito que ela se colocou ali, ou então ela fecha, porque não tem outro jeito. Ou ela cumpre, ou ela fecha. Nós temos que nos voltar para o centro espírita que faz isso, ó, serviço de proteção social básica. E é isso que nós chamamos a atenção do centro espírita, para que ele perceba, né? Percepção, mediunidade, gente. A mediunidade é a nossa função de senso e percepção. Então, nós temos que sentar com os nossos companheiros no centro espírita, todo mundo, e fazer um planejamento estratégico, que é uma ferramenta de administração que nós temos que trazer para dentro do centro espírita. Existe um outro documento de orientação ao centro espírita, que é esse documento que ele fala de todos esses recursos que nós temos que ter. Então, junta os trabalhadores, aqueles que são os trabalhadores mesmo do centro espírita, né? Faz um encontro e fala assim, nós vamos avaliar agora quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas internas. O que de recurso humano nós temos? O que de recurso financeiro nós temos? O que de equipamento físico nós temos? Como que é o nosso centro espírita? É onde nós estamos localizados? Nós estamos no centro da cidade? Se nós estamos no centro da cidade, nós vamos estar naturalmente vocacionados para um tipo de serviço. Se nós estivermos localizados numa região que chama-se as franjas urbanas, né, de periferia, a nossa vocação, naturalmente, pela questão geográfica, ela já vai ser outra. Então, nós vamos ter que fazer essas análises. Onde que nós estamos, né? Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Para que nós possamos levantar os recursos que temos e, com eles, saber como que nós vamos, então, trabalhar. O que já estamos fazendo hoje? Então, você vai fazer ali... o centro espírita não tem muito... vamos dizer assim, hábito de fazer relatório, de fazer plano de ação, elaborar um plano de trabalho para o ano inteiro. E hoje isso é exigido. Para você participar da rede socioassistencial, você tem que fazer um plano de trabalho, um plano de ação, que você vai fazer durante um ano. E esse plano de trabalho, ele tem que ter uma linguagem, e é a linguagem da assistência social, para você estar na rede de proteção. Porque lembre-se, o trabalho será espírita, não porque está escrito proteção social básica nele, mas é porque quando você está fazendo isso, você está fazendo isso com caridade, com amor. Então, a ele é um trabalho espírita, não é? Não é o nome que você deu ao trabalho. Então, às vezes, você tem, por exemplo, o centro espírita tem o serviço que nós chamamos, né? É o serviço diálogo fraterno, atendimento fraterno, que é um serviço de acolhimento, né? Esse serviço de acolhimento, ele é um serviço, se ele estiver dentro da linguagem assistencial, ele é um serviço de proteção social básica, tá certo? Ele entra aqui no PAIF. Serviços de proteção social básica. Serviço de proteção e atendimento integral à família. Certo?
Nesse serviço de proteção e atendimento integral à família, você vai ter um momento que vai se chamar acolhimento. Só que se você pega e coloca lá no seu plano de trabalho, assim, sala de atendimento fraterno, é o teu equipamento, onde você faz o acolhimento. Se você escreve assim, o assistente social não vai entender isso, porque ele não conhece essa linguagem. Mas se você escrever sala de acolhimento, entendeu? Sala de serviço de acolhimento, ele vai entender. Mas é a mesma coisa. O que faz a diferença é o como você atende. Agora, evidentemente, que na assistência social existe um como fazer isso. Privacidade, é uma série de questões, mas que deveria ter no centro espírita também. Não pode ser qualquer um que vai atender a pessoa. Não pode ser uma pessoa que, porque ela está não sei quanto tempo no centro espírita, ele é dirigente do centro espírita, ele vai fazer serviço de acolhimento. Às vezes ele não tem condição de fazer esse serviço. Olha aqui, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Vejam, serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, se você faz uma opção por esse serviço, ele vai ter várias linhas de atendimento. Entendeu? Várias linhas de atendimento. Talvez, quando você vai analisar o que é um PAIF, o centro espírita não esteja capacitado para fazer um PAIF. Então, você não vai escrever PAIF. Você tira o PAIF, você coloca serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Porque aí, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, não é? Você talvez se enxergue melhor, porque aí você vai ter o acolhimento, né? O acolhimento fraterno. Você vai ter também, por exemplo, a visita domiciliar. Só que você vai ter que estar acompanhado, caso você coloque o serviço de visita, certo? Você vai ter que estar acompanhado de quê? De um assistente social. E aí, você tem que procurar dentro do centro espírita se você tem um assistente social que é espírita, voluntário, para você não ter que pagar salário para ele. Lembrando que ele vai ter que assinar um termo de voluntário. Mas, pelo menos, o assistente social ele vai estar responsabilizado pelo serviço. Ou o centro espírita vai ter que contratar um assistente social para ele organizar arquivo, para ele, entender? Para ser um serviço bem organizado. Mas não é algo difícil de ser feito, é só dar organização a ele. Então, ó, a outra aqui, ó. O outro serviço, serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. Então, tem idoso que não consegue sair de casa. Tem pessoa portadora de deficiência, está acamado. A gente não faz as visitas, que a gente chama de visita fraterna? Só que se você escreve no seu plano de trabalho visita fraterna, pronto, eles não vão entender isso aí. Outra coisa, você não pode ter um serviço de visitas domiciliares, que é visita domiciliar o nome? Uma vez hoje, outra vez depois. Não. Você tem que ter um acompanhamento, tem que ter, vamos dizer assim, é algo contínuo. Mas isso, gente, está escrito lá, São Vicente de Paulo fala isso em O Livro dos Espíritos. Nós não podemos deixar o necessitado à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Entenderam? Ou seja, tem que ser um serviço contínuo. Então, nós temos que colocar assim, serviço semanal. Toda semana nós fazemos isso, escreve ali. Ou serviço mensal, mas é todo mês nós fazemos o quê? Nós fazemos uma distribuição de benefício para segurança alimentar. Ó, você fala cesta básica, eles nem aceitam mais, mas se você coloca serviço de segurança alimentar com 2 pontos,
distribuição de alimentos, nem coloca cesta básica, distribuição de alimentos, orientação de higienização, confecção, cocção, oficina disso, daquilo, aquilo outro, entendeu? Enfim, cria um dia no centro espírita em que todo centro espírita tem sua cozinha. Você também não precisa atender 100 famílias, atenda 10 famílias, né? Atenda 5 famílias, mas que isso seja feito de uma forma em que você possa estar qualificando isso aí, né, de uma forma mais integral. Então, nós vamos parando por aqui, nós vamos continuar, tá bom, gente? Certo? Ó, nós vamos continuar, nós ficamos só aqui. Mas, então, é isso, ó, Centro Espírita. O que o nosso Centro Espírita, lá no nosso plano de trabalho? Plano de trabalho, você vai colocar Serviço de Proteção Social Básica, né, que é o nome grande. Dentro dele, você vai colocar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ponto. Aí você inclui aqui. Dentro desse serviço, você vai incluir benefícios eventuais, né, como essa questão alimentar, questão de até medicamentos, encaminhamentos, muitas coisas, tá bom? E por incrível que pareça, o nosso tempo foi-se, acreditem ou não. Excelente. Cada dia mais eu gosto desse estudo da assistência social. Envolvimento das casas espíritas. É extremamente importante. É maravilhoso. Eu, assim, Eu, Regina, né? 1000 anos, né, Regina, que a gente está nisso. A gente só vai se apaixonando, né? Cada é dia. verdade, é muito bom mesmo. E conforme a gente vai, assim, né, também aprendendo, a gente vai querendo que o serviço tenha essa qualificação, né? A gente vai desejando isso. Então, minhas queridas, vamos encerrando, né? E quem faz a nossa oração, quem se habilita a orar para nós? Oh. Posso fazer, Márcia? Então faz, Regina. Que o nosso grande Deus, o Pai misericordioso e eterno, possa sempre nos proporcionar momentos como este de esclarecimento. Que possamos dar continuidade ao trabalho de amor que as casas espíritas, né, também nos facilita, mas que o façamos cada vez mais com organização e dentro das leis vigentes dos homens, para que não venhamos ter obstáculos ou até mesmo em nossa casa fechar as portas. Que possamos nos atualizar, fazer como a lei pede, mas jamais deixar de pôr o amor em tudo que fazemos. Que a sua paz, Senhor Jesus, se faça presente em todos nós. Que essa data que se comemora o teu nascimento, Senhor, possa repetir diariamente, porque todo dia é dia de deixá-lo renascer dentro de nós. Que possamos viver o Natal no nosso cotidiano, amando, amparando, socorrendo todos aqueles que necessitam e que de nós se aproximam. Obrigada, Senhor. Muita luz a todo o universo. Muita paz a todos os seres, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.